Olá, eu sou Márcia Cias, psicóloga, parte integrante do projeto Entre Nós Saúde Mental. Estou aqui para fazer um resumo de uma live que nós fizemos recentemente sobre perdas e luto. Então, se você quiser assistir a live no seu tempo real, vá lá no nosso canal Entre Nós Saúde Mental no YouTube ou na página do nosso Instagram, chamado também Entre Nós Saúde Mental. Vai lá, curta, faça seu comentário, que eu tenho certeza não, eu aposto que você vai gostar, porque a nossa intenção é sempre passar conteúdos que sejam importantes para a sua saúde mental. E eu vou começar hoje falando sobre perdas e luto e a importância de se viver o luto, embora muitas vezes a gente tenha dificuldade em lidar com a palavra morte. Luto, ele é natural. Ele é parte integrante da nossa vida, porque na medida em que nós perdemos pessoas importantes, a gente vive o luto. O luto é essa fase de transição entre a vida de uma pessoa que se foi, da qual nós investimos parte do nosso eu, porque acreditamos naquele amor, porque nós apostamos que aquela relação iria dar certo e de repente a pessoa se vai. E isso deixa a gente muito, muito triste. Mas não é só uma tristeza passageira, embora o luto seja transitório, o luto deve ser passageiro, mas de qualquer maneira, a aposta numa relação com um companheiro, com uma companheira, numa relação com o nosso animal de estimação, tudo isso está investida de afeto, investida de amor, da qual nós fazemos laço. Laço que nos faz nos sentir muitas vezes quase que acoplada a essa pessoa, mas não deve ser numa relação de dependência, mas sim numa relação de afeto, da qual a gente se vê identificada a partir de parte do nosso eu. Isso é um trabalho psíquico quando a gente vive o luto e deve ser entendido dessa forma. Embora, num primeiro momento, quando a pessoa se vai, a gente sente um tupor, a gente não aceita, a gente tenta negar. Depois a gente muitas vezes se deprime, chega a uma tristeza profunda, porque é como se nosso eu, uma parte dela tivesse ido embora com aquela pessoa. E aí é uma tristeza, é um vazio, da qual muitas vezes a gente não se dá conta, da qual muitas vezes a gente não se sustenta. Daí a importância de a gente poder colocar no vazio a palavra sentida, a palavra onde a gente possa dizer sobre aquele momento e não ficar com o indizível, não ficar calado, não ficar se segurando e achar que muitas vezes a gente coloca, Deus nessa história, o divino nessa história, dizendo foi da vontade de Deus. Ainda que se acredite nisso, dentro da esfera religiosa, espiritual, seja lá qual for a sua religião, mas isso não nos impede de chorar. Até mesmo dentro do cristianismo, a humanidade de Deus colocada em Jesus aponta para o sofrimento dele quando ele perde seu amigo, quando ele tem a notícia através da Maria que simplesmente o amigo dele havia morrido, então ele chora. Claro que ele faz todo um processo lá de milagre, daqui do ponto de vista da fé, mostrando que mesmo diante da morte de alguém, é possível que você mantenha em sua memória uma lembrança boa. Mas eu não quero me deter nisso não. Eu só quero mostrar para você que o choro, a negação, aquela fase em que a gente se desorganiza, em que a gente ao mesmo tempo sente a necessidade de se organizar, é natural. É possível que a gente de fato venha a sofrer. E em relação às crianças, não é diferente. Criança, adolescente, eles também sentem isso. Eles também sentem a perda de alguém, a ponto de muitas vezes se irritar, mostrar certa agressividade, principalmente na criança, que é difícil ela expor com uma palavra clara sobre o que está sentindo, mas muitas vezes ela se mostra agressiva,
irritada, com dificuldade de dormir, com muitos medos, enfim, com vários sintomas que também é natural diante da perda de alguém. Então é importante que você acolha essa criança, que você sente, converse com ela, mas não esconda. Daí isso é importante a gente colocar no vocabulário dessa criança a palavra morte, o verbo morrer, que é parte da ação do verbo viver. Vida e morte fazem parte da mesma moeda. Vida e morte faz parte da mesma estação dessa vida que é o nosso, o seu e o meu lugar. Então, assim, por mais difícil que seja, porque uma das coisas que o ser humano tem maior dificuldade é lidar com a palavra morte, porque nós temos dificuldade de lidar com a finitude da vida. A tendência nossa é achar que os relacionamentos, seja ele qual for, vão durar eternamente. A gente até aposta nisso, a gente até verbaliza, faz um contrato com a pessoa amada de que aquilo vai se eternizar. Mas não é bem assim. Essa é uma necessidade humana para dar conta daquilo que ela não compreende, o que é a morte, para onde a gente vai e qual o sentido da nossa existência, já que a morte é parte inexorável da condição humana. Então essa é uma das questões que a própria filosofia tenta nos indicar algumas pistas, alguns sinais da própria psicologia, da própria psicanálise, em que Freud trabalha a questão do luto e melancolia, em que ele diz: a morte, ela por si só, ela se vai de forma espontânea. Mas essa espontaneidade, ela se encontra na medida em que eu dou chance de eu me investir em outras pessoas, onde eu possa fazer uma costura necessária para que, de uma certa maneira, eu crie oportunidades, mesmo diante do sofrimento, de viver a vida. É isso que a gente precisa apostar. E nesse processo da pandemia, onde chegamos à marca de 50 mil mortos em nosso país, em curto espaço de tempo, isso nos assombra. A pandemia, ela nos coloca de fato no lugar da finitude, aonde a gente de fato tem vivido e percebido que nós não somos eternos, que não existe eternidade. O que existe é vida, morte, mas entre uma e outra é preciso viver. Eu gosto muito de um filme, quando eu posso falar sobre ele, é do Rei Leão. Quem assistiu teve a oportunidade de ver no Simba a tristeza dele quando seu pai morre e a culpa que ele sentiu. Claro que houve toda uma trama do tio dele, né, do Scar, para que aquilo acontecesse e de fato a culpa fosse imputada a ele. Mas o que eu quero mostrar simbolicamente a importância desse filme até mesmo para as crianças. Embora quando eu fui assistir no cinema, na sessão em que eu estava, 90% era de adultos e todos nós chorando, porque o filme ele mostra exatamente isso, o quanto é sofrido a morte de uma pessoa querida, e principalmente quando é a morte dos pais. E ele então ele foge, ele remete uma fuga, ele num primeiro momento sofre muito, ele tenta negar, até os amigos que ele encontra naquele paraíso onde eles colocam emblematicamente, né, a musiquinha Hakuna Matata, isso é que é viver, porque os seus problemas você vai esquecer, como se a gente pudesse fazer isso. Claro, numa medida de trabalho psíquico, a gente até tenta pelos mecanismos de defesa que a gente tem. A gente até precisa, num primeiro momento, às vezes cantar a música Hakuna Matata para nos fortalecer. O fato é que, de uma forma ou de outra, não tem como a gente fugir disso. E aí a Nala o encontra. E quando ele se depara com a Nala, ele encontra a realidade paralela a que ele tentou, através de um paraíso, não sofrer. Então, assim, de qualquer maneira, a vida o convocou a ser protagonista da história dele. A vida, através da Nala e através de todo o enredo, de toda uma narrativa que existia por trás mesmo da história do Simba, não adianta. É preciso fazer o percurso, a trajetória da vida
para que você possa encontrar sentido nela, mesmo diante da morte. Então, fale sobre isso, caso você esteja passando por esse momento de enlutamento por conta dessa situação da pandemia ou por outras situações que foram acometidos, porque não se morre só pelo Covid-19, se morre por outras circunstâncias, até circunstâncias muito trágicas, como a gente viu recentemente na história do país. Mesmo assim, é preciso que a gente dê tempo para que o trabalho psíquico através do luto ele seja feito. Porque a vida, ela é um trem aonde ela tem a estação da vida, é onde as pessoas vão e voltam. É o mesmo trem da partida, é o mesmo da chegada. Porque se você sentar nesse trem da vida, você vai ver que as pessoas vão, ficam, as pessoas vêm para nos abraçar, mas elas também vão sair de cena, assim como eu e você em algum momento. Mas se você olhar para fora dessa janela, você vai ver, dependendo do seu olhar, e dependendo da forma como você está passando por essa trajetória do luto e como você encara a vida, é possível que você faça uma costura interessante e você comece a olhar para essa paisagem de uma forma bela. A vida realmente, ela é feita trem-bala, ela é passageira, mas é como eu disse a você, a vida é como a estação desse nosso lugar, aonde o mesmo trem que chega é o mesmo trem da partida. Acesse o nosso canal Entre Nós do YouTube. Vá lá no Instagram, Entre Nós Saúde Mental. Toque o sininho para que você receba a cada conteúdo que formos fazendo, você possa então receber a mensagem que vai estar lá para você comentar, curtir, convidar amigos para que possam conhecer a nossa página e fazer parte dela entre nós. Até lá!